Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e você já sabe que quem está aqui do meu lado é João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Ô, Carol, tudo bem, tudo bem. Nós estamos ficando craque na história da bola. Agora aqui a gente já está de bate-pronto. Você acha que você deve ter nascido em 1954, como eu, assim. Foi só um pouquinho depois. Eu sei. Você é muito menina ainda. Você não pegou... Deixa eu dar um chute aqui. Você não pegou a Copa de 1986. Eu já era nascida. Já era, é? Já era. Mas a minha primeira Copa de recordação é 94. 94, do Tetra? Então você é uma tetracampeã. É, sim. Tetra. Com aquela imagem icônica de Galvão. Isso é um jeito muito elegante, delicado de não perguntar a idade da mulher, né? Mas, gente, façam as contas. É por aí mesmo. Vamos ao texto. Vamos. E aí, João, qual é a boa história que a gente tem para hoje? Carol, Campinas, 250 anos, merece uma comemoração, merece... Com certeza. Algumas lembranças, né? Enfim, qualquer modalidade esportiva, né? A gente escolheu o futebol, é uma modalidade mais popular, mais abrangente, mas também Campinas não é só futebol, viu, gente? Campinas produziu inúmeros talentos em outras modalidades olímpicas, né? Conceição Jeremias, Odete Valentim Domingos, a nossa Fabiana Mirer, né? É verdade. Todas medalhistas. Mais no passado, o grande nadador Silvinho Fiolo, não é mesmo? Não é campineiro, né? Mas o Rodrigo Ranieri, que nos deixou aí essa semana, né? Uma tragédia. Podemos dizer que ele é de Bitinga, mas campineiro de coração, né? E, na verdade, quando ele consegue o feito no Pico Everest, no fundo, ele exalta o nome de Campinas. Então, Campinas é muito rica. Mas eu fiz o seguinte, eu separei os nossos anos de capital do futebol. Você não tem saudade? Você não era nascida, mas você deve ter saudade de olhar as histórias. De histórias, com certeza. Porque hoje a gente é obrigado agora a aguentar o Guarani do jeito que está, a Ponte do jeito que está. Infelizmente não estão no melhor momento, né? Naquilo que a gente merece, né? A gente merecia melhor das duas equipes por tantas razões. Então o que nós fazemos? Vamos lá na história, vamos viver vamos resgatar, vamos resgatar, João? né? Então o que aconteceu? A gente teve de fato, né? Muita gente pode perguntar, mas o que é essa coisa de capital do futebol, Campinas? Falou, gente, Campinas foi chamada assim e reconhecida nacionalmente como capital do futebol. Como é que eu dividi isso, Carol? Muito inspirado na própria história, a história universal que divide, né? História antiga, história um pouco mais moderna e tal. Eu fiz um recortezinho aí de 6 anos. Né? Aí fica a critério de cada um. Aqueles que viveram esses momentos, né? Se quiserem espichar um pouco mais, podem. Se quiserem antecipar um pouco mais, né? Fica ao sabor. Mas eu separei de 1976, que para mim é o início, né, do nosso apogeu, dos nossos feitos, e eu termino em 1982. Então, podemos dizer que nesse contexto todo, Campinas teve 6 anos assim de brilho, né? Puxa, todo ano, Carol, a gente tinha uma decisão, o Guarani ou a Ponte Preta, os dois, né? É muito comum, a gente nesses anos também, os dois andaram chegando. Então, era tudo tão colorido e a gente era metido, né? Porque dizem que o campineiro é metido, né? Você não é campineira, mas... não sou. Mas estou aqui há 22 anos, né? Você acha que o campineiro é metido, assim? É um pouco difícil. Ele é um pouco difícil, fechado. A cidade dele é muito bonita, né? A cidade dele é... Eu compreendo, estou aqui, eu adoro Campinas. Ele tem muito orgulho. Você sabe que quando o Guarani inaugurou o estádio, o João Caetano Monteiro Filho, né, olhou o estádio do Guarani assim. Ele era um jornalista, bugrino, tal, mas ele é muito, muito bom jornalista. Ele falou assim: nossa, como é lindo esse estádio. Ele é um brinco de ouro da princesa, né? Então é por isso que é brinco de ouro da princesa que era a cidade, né? Princesa do Oeste, que era chamada.
Então, nesses anos era muito orgulho, né? Era muito, a gente era metido, mas tinha razão. Tinha justificativa, né, João? Os valores que nós formamos nessa época, né? Então, começando em 1976, onde o Guarani já começa a acenar, queria evoluir, né? Queria surpreender, talvez, o Brasil como surpreendeu. Ele faz aqui em Campinas um primeiro turno de campeonato, que naquela época era difícil, viu, gente? Um time do interior ganhar um primeiro turno de Campeonato Paulista era um fato, era um acontecimento. O Guarani ganhou em 1976 e foi quando, assim, eu acho assim que também é o momento em que o público do Guarani começa a vir. Porque o Guarani é curioso, né? O Guarani ele nunca foi tido assim como um clube popular. Era mais a Ponte que era tido como da massa do povo. Então, o Guarani era mais da elite que chamava. Hoje não. Hoje o Guarani é tão popular quanto a Ponte, né? Em qualquer camada da sociedade você encontra torcedores do Guarani. Mas ali, em 1976, foi quando a torcida começou a comparecer, lotava o brinco. O Guarani decidiu o título de campeão do interior contra o São Bento de Sorocaba, no Brinco, com 18 mil pessoas, né? Puxa, já era o São Bento. Tudo bem que era uma decisão, mas 18 mil, quer dizer, já era uma coisa fora da curva da época, né? E ali começou a apresentar os grandes jogadores, né? O Zenon estava ali, né? Tinha chegado de Santa Catarina, já começava o Renato, foi lançado, né? O Renato Morungaba. Enfim, começou a se moldar o time, o Miranda, né? Aquele time começou a se moldar ali em 1976. Então, é um ano marcante para o Guarani. E é um ano muito marcante para a Ponte Preta, por quê? Porque a Ponte, no campeonato nacional, chamava-se nacional, ela chega em 6º lugar, né? Ela chega em 6º lugar. E era também um acontecimento. E no meio do ano, o Dicá voltou, né? Porque o Dicá estava na Portuguesa, né? E ele estava voltando para Campinas, ficou naquele dilema. O Dicá ficou quase para ir para o Guarani. Aí, na hora, acabou optando pelo seu coração, que era a Ponte Pretana. Porque naquela época os jogadores obedeciam muito ao coração, né? Era uma relação mais direta com Exato, os clubes, era uma né, relação João? mais afetiva. Afetiva. Hoje não. Hoje, né? O Ademir da Guia, só para fazer um parênteses, cansou de assinar contrato com o Palmeiras em branco, porque ele gostava do Palmeiras, né? A gente já contou sobre o Ademir. Então era comum o jogador gostar do time, né? Torcer pelo time. Então o Dicá veio jogar naquele que é o time dele, do pai dele, etc. E aí a Ponte já começou a formar aquele timaço, né? Que iria explodir em 1977. Já estava de cá, Oscar, Polozzi, o Carlos, era um time, um dos melhores do Brasil. Chegou em 6º lugar no Campeonato Nacional, o que era motivo de celebração, né? E tanto que a torcida da Ponte, quando ia aos jogos, logo após o Campeonato Nacional, ela levava uma faixa, né? Assim, Ponte Preta, 6º lugar no Campeonato Nacional. Quer dizer, olha, né? Quem é que vai levar hoje uma faixa dizendo que você chegou em 6º? Mas era uma conquista. Com certeza. E a gente começou a valorizar tudo aquilo. Muito bem. Aí o tempo segue, vem 1977, um ano marcante, porque o ano de 77 ele é muito pródigo para a Ponte Preta por causa da decisão contra o Corinthians. Mas o Guarani foi bem, porque no primeiro turno, eu falo primeiro turno pelo seguinte, naquela época tinha a decisão, tinha primeiro e segundo turno, então o primeiro turno valia um título também. O primeiro turno o Guarani decidiu o título, com o Botafogo de Ribeirão, no Pacaembu, né? Também lotando o Pacaembu. E o Botafogo venceu. Uma semifinal, né? Decidiu, não. Ele chegou numa semifinal do primeiro turno, o Botafogo passou, foi o Botafogo jogar contra o São Paulo, e o Botafogo que foi o campeão do primeiro turno, o Botafogo de Ribeirão. Mas o Guarani já começou a chegar, né? 77. E a Ponte, em 77, foi um ano, nossa, né? Não poderia ter sido melhor. E culminando com a decisão contra o Corinthians, onde ela perde, né? No dia 13 de outubro, aquele famoso gol do Basílio. E muita gente, viu, Carol? Eu não sei se você chegou já a ter contato com esse comportamento, muitos pontepretanos, eles não gostam muito, sabe? Assim, inclusive, muitos pegaram o birro do Corinthians, né? Porque na cabeça deles o Corinthians ganhou roubado, né? Aquela coisa do Cid, a expulsão do Rui Rei, tudo aquilo que aconteceu. Então pegaram assim eu conheço ponte pretano que ele fala assim.
Eu prefiro o Guarani do que o Corinthians. Olha só que ponto. Olha, polêmico. É muito, né? Mas tem, né? Tem, enfim. Por quê? Por causa daquela decisão que para mim foi o momento de que exaltou, colocou a Ponte assim no cenário, né? Uhum. O Brasil inteiro acompanhava e o Brasil torcia pela Ponte, lógico, né? Por razões óbvias. O Brasil inteiro era a Ponte Preta. Mas o momento era assim, o cenário era para o Corinthians por causa da política, né? Naquela época a política, já conversamos aqui muito sobre isso. A política ela interferia muito. Né? Então o governo do Estado de São Paulo o governador de São Paulo era o Paulo Egídio Martins, que se declarava corintiano, porque todo mundo gosta de falar que é corintiano. Sim. Dá um ibope, né? Enfim, comandava aquela epopeia, etc. E era interesse, né? A verdade é essa. Era interesse do poder que o Corinthians conquistasse, atendendo o famoso pão e circo, né? Que o povo precisa do famoso pão e circo. Exatamente. Então, o Corinthians daria o circo para o povo, e aí, naturalmente, o poder que era militar e era ditatorial, ele ia ter um pouco mais de facilidade. Mas, enfim, foi uma decisão que parou realmente o Brasil. O time da Ponte era muito melhor, mas não deu, né? Foram 3 partidas, o Corinthians ganhou a primeira. A segunda, que é o recorde de público no Morumbi, a Ponte ganhou, virou, ficou histórico, né? O gol do Rui Rei, o gol do Dicá. E na terceira é o gol do Basílio, né? Que deu título ao Corinthians. Mas, nesse contexto, cabe colocar como o grande momento da Ponte Preta. Claro. Né? Eu penso assim, não tem que lamentar, não, tem que exaltar. Né? A Ponte não comemorou o 6º lugar em 76, no comemora também o vice. Né? Vice, com certeza. E assim foi. Né? Aí os anos correram, em 1968 veio o Guarani, né? O Guarani com aquela molecada incrível, né? Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão Careca e Bozó. Qualquer criança da época escalava esse time, né? Hoje é muito difícil. Hoje acho que ninguém escala, nem nós que somos jornalistas escalamos. E então era um time bonito de ver jogar, um time alegre, um time para frente, chamava atenção. Em qualquer lugar que ia jogar, lotava o campo. E o Guarani, então, conquista em 1978, dia 13 de agosto, né, decidindo aqui, contra o Palmeiras. O Careca fez o gol, conquista. Então, a cidade estava, né, a Ponte vice-campeã, com aquela... Né, o Guarani, campeão brasileiro, que era um negócio. Aí aconteceu uma coisa curiosa. O Guarani conquista o título no dia 13 de agosto, e então, claro que virou, né, o assunto nacional. Aí, no dia 14, que era uma segunda-feira, o que a Ponte faz? A Ponte contrata o Oswaldo Brandão, que era um treinador, que você já deve ter ouvido falar, né, que na época era muito famoso, para o Brandão sufocar um pouco, né, aquela euforia. E foi acontecer mesmo, porque quando o Brandão se apresentou na segunda-feira na Ponte, a imprensa do Brasil toda veio para cá para cobrir, né, teve um almoço até. Eu participei desse almoço, né? Não lembro a comida, mas que eu participei na apresentação do Oswaldo Brandão. Então, 1977, 1978, Campinas, é quando o cronista João Saldanha, né, que é considerado um dos maiores jornalistas esportivos, e não só esportivo, né, político, participativo, né, é um gênio, João Saldanha. Ele não economizava elogios. Ele dizia, fala assim, gente, querem uma seleção brasileira forte, façam um combinado de Guarani e Ponte Preta, vocês vão ver o que é seleção. E ele falando, né, muita gente levava a sério. E, na verdade, se fizesse um combinado, nós seríamos campeões lá na Argentina. Teria dado certo, né, Teria. Embora a gente tenha cedido o Oscar, né? Da Oscar Polozzi e Carlos, da Ponte, e o Amaral, que era do Guarani, né? Que, quando ele foi convocado, ele era do Guarani, depois ele foi para o Corinthians.
e fizeram a dupla de zaga, Oscar e Amaral, na seleção brasileira. Então, a gente, títulos, né, como era do Guarani, próprio da Ponte Preta, jogadores na seleção brasileira, né, não teve jeito. Aí ficou batizado Campinas, capital do futebol. E aí a gente, nós somos capital do futebol, somos capital do futebol. Aí deu motivo para Campineiro estufar o peito. Estufar o peito. Aí a gente, em 79, fomos para a final com a Ponte Preta de novo, no Paulista. O Guarani já disputou o Libertadores bem. Aí, em 1980, a gente chegou perto, os dois. Em 81, a Ponte chega em terceiro no Brasileiro, né? Faz uma semifinal com o Grêmio aqui. Uma aqui, uma lá. Aqui ela perde aqui de 3-2, ganha de 1-0 lá. Só que não deu, porque o Grêmio tinha feito mais gols. Naquela época, quem fazia mais gols na casa do adversário classificado. Então, a Ponte não conseguiu, o Grêmio é que foi para a final. Mas a Ponte ficou firme ali. E o Guarani, curiosamente, ele disputa a famosa Taça de Prata, que era uma espécie de segunda divisão, e ele conquista. Então, mesmo numa Taça de Prata, a cidade ficou ainda, ela podia estufar o peito. Aí vem 1982, onde a Ponte dá Juninho, Carlos para a seleção brasileira, né, que foram disputar. O Renato foi também, só que o Renato já era jogador de São Paulo, mas não deixa de ser também uma coisa afetiva. E o Guarani faz uma semifinal contra o Flamengo aqui. Você imagine o campo do Guarani. É um campo enorme, né? Hoje, por exemplo, você vê os jogos do Guarani, está lá a presença de público, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5, né? Às vezes 18 mil, né? Num derby, por exemplo. Que legal. O jogo do Guarani contra o Flamengo, aqui em Campinas, ele levou 52 mil, a gente sabe, 52.001, o borderô deu. Então, você imagina que são 50 mil pessoas no Guarani. 50 mil no brinco. Coisa impressionante. Ficou gente até no fosso ali, porque era duro acomodar. No fundo, o estádio não tinha aquela capacidade. Mas naquela época... dava para passar. É coração de mãe, né? É mais ou menos o mesmo fato que eu contei para você outro dia do Pelé aqui no Campo da Ponte. É muito parecido. E foi um jogaço, né? Essa semifinal. O Zico fez 3 gols, o Jorge Mendonça fez 2. O Flamengo ganhou de 3-2, mas fizeram um grande jogo. E foi um dia assim que eu guardo muito, porque foi o dia que eu conversei, Carol, seguramente uns 40 minutos com o João Saldanha, né? Que era assim um privilégio. Dos meus privilégios. Conversamos sobre tudo. E eu não me esqueço que todo mundo falava, né, que o Newton Santos, que era a enciclopédia do futebol, e tinha o Júnior, né, que era assim, né? E eu perguntei naquela época para o João Saldanha, Júnior Newton Santos. Ele falou assim, não, esse Júnior é muito... O Newton Santos foi extraordinário, mas o Júnior é espetacular. O Júnior, que hoje é comentarista, né, tal. Mas conversamos sobre tanta coisa, né, e a gente guarda, né, essas coisas como fosse um troféu para você trocar uma ideia com uma celebridade. E o jogo terminou tudo, acabou, a campanha do Guarani foi feita, aí o Careca sai, vai para o São Paulo, o time começa a ser desfeito. Então, eu entendo assim, 1982 é o ano que se encerra o ciclo de capital do futebol. Tanto que depois pouca gente se referia, né, como capital do futebol. Aí foi perdendo a força, né? Mas o importante aqui nessa celebração, nesses 250 anos de Campinas, que merece todos os nossos parabéns e homenagens, é a gente frisar, né, a gente destacar, recortar que um dia Campinas foi chamada de capital do futebol. Que honra, que história bonita. Obrigada, João. Se você quiser rever essa história ou acompanhar as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube ou acessar o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.